Bom dia, nós estamos aqui num episódio, mais um episódio, de Mulheres em Alta Voz. Nesse momento, eu apresento vocês 3 mulheres maravilhosas que vêm compartilhar suas histórias. Elas são mulheres incríveis, elas são donas de casa, elas são profissionais e elas são mães. Mães de crianças maravilhosas, mães de crianças especiais, mães de crianças atípicas. Foi o que Deus sempre toca no meu coração, que quanto mais a gente puder compartilhar as nossas experiências, outras mulheres com certeza serão alcançadas. Então, a experiência de hoje, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, não só pela experiência que elas vão nos passar por serem mães atípicas, mas por serem mulheres e que enfrentam as suas lutas, que enfrentam as suas emoções, mas que estão aqui no dia a dia para agregar mais ainda a esse universo. Muito prazer, Vanessa, Sunamita e Beth. Eu quero que vocês se apresentem e, antes de mais nada, gratidão por esse momento e por terem aceito o meu convite. Prazer todo nosso, né? Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês na manhã desse dia. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de poder falar um pouco do nosso cotidiano, de nossas vidas, né? E eu sou Elizabeth Ferreira, sou psicanalista, sou pastora, sou mãe atípica, sou empreendedora também e sou mãe de 2 crianças maravilhosas. O nome do meu primeiro filho é Azaf, ele tem 16 anos de idade e ele é uma criança, um adolescente incrível. E Deus me presenteou, né, com a Lívia, né, que foi um presente de Deus. É uma criança de 6 anos, ela é TEA, né, autista suporte 2, com algumas comorbidades, e tem sido desafiador ser mãe de Lívia. Mas tem te ensinado muito o que é o amor também, né? Com certeza. Eu acho que essa é a parte mais importante de quem é mãe. Independente de qual quadro que esteja atravessando, essa é a parte mais importante. Aprender o que é o amor, né? Sim, o amor é primordial. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso semelhante como a nós mesmos, né? Então, quando Lívia nasceu, o Senhor falou, eu perguntei ao Senhor, né, o porquê que ela tinha nascido nessa condição, e ele disse para mim assim, dentro de uma passagem no Novo Testamento, que quem pecou para que esse nascesse assim? Será que seus pais pecaram para que esse nascesse assim? E aí ele disse para mim, ele disse que era para que se manifestasse a glória de Deus na vida da criança, né? E por isso que eu estou aqui hoje. E na sua também, E na né? minha Na também. verdade, hoje eu posso também falar, porque é uma gratidão muito grande estar com vocês aqui, porque até na minha, porque eu tenho certeza que eu vou aprender, sair daqui mais engrandecida ainda. Por quê? Além de gostar muito de conversar, de estar com mulheres, ouvir essas experiências faz a gente repensar muito a nossa rotina do dia a dia, sabe? E dar valor nas pequenas coisas. Ontem foi um ponto que nós falamos também, né? Dar valor às pequenas as coisas mais simples também, né? Sim. Você, minha linda. Bom dia, meninas. Bom dia, Elizabeth. Isso. Meu nome é Vanessa Teófilo, né? Sou mãe atípica. Eu sou advogada de profissão, eu sou empreendedora, comecei no empreendedorismo há pouco tempo, né? Tudo tem um motivo, tem um propósito. Eu sou mãe da Giovana, de 22 anos, e do Arthur, de 7 anos, que é autista nível 2 de suporte. E o Arthur hoje está na nossa família, foi um presente de Deus. A gente faz a pergunta, como a Elisa falou, a gente faz a pergunta para quê, né? Por quê, para quê? E depois de algum tempo, né, eu me vejo como mulher de fases, né? Passei pela fase do luto, depois que peguei o diagnóstico, o laudo, mulheres de fases. Fui amadurecendo, hoje estou me sentindo muito fortalecida. E hoje, todas as circunstâncias que eu passei,
me fez entender o que eu preciso fazer daqui para frente. Qual o propósito, né? Isso que é mais... Por que eu estou aqui? Sofri, sim, com a deficiência do meu filho, e sei que mulheres, mães, filhas sofrem por diversos outros motivos, né? Cada pessoa tem a sua dor, mas o mais importante é o que a gente vai aprender, o que a gente vai fazer dessa dor, né? E hoje essa dor se transformou no propósito, no ministério, numa missão. E hoje eu estou aqui com vocês para isso, para falar sobre inclusão, para ajudar, apoiar outras mães que estão no início também do diagnóstico dos seus filhos, orientar e lutar pelos direitos, né, das nossas crianças. Sabe o que é legal quando eu escuto ela falar? O sorriso no rosto. Sim. Sabe? Aquele semblante alegre, tranquila. Ou seja, está sendo carregada mesmo pela mão de Deus aí, né? Amém, verdade. Está exatamente. sendo fortalecida pela mão de Deus, porque ela fala, gente. Ontem eu reparei isso quando nós estávamos conversando, e é um semblante leve, Leve, sabe? ela tem... Quando a gente é dirigida pelo Espírito Santo, não tem outro caminho. É verdade. Não tem outro caminho. E você? Prazer, meninas. É muito bom estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouco da experiência. Eu sou a mais novinha do grupo. Sim. Aqui tem a criança mais novinha do grupo. Verdade. Também. Eu aprendo muito com elas, né? Porque tudo do que eu tô vivendo, elas já viveram. Elas dizem que eu sou a inspiração delas. É sim. É sim. Eu fico assim, às vezes eu olho pra minha vida tão corrida, não sei o porquê. Mas esse é o motivo, amor. Eu não sei o porquê. Mas eu sou Sunamita Machado, eu trabalho com marketing de influência, trabalho com marketing digital. Hoje em dia estou pra gente, né? Porque a gente tem que ganhar dinheiro trabalhando como social media também, Sim. fazendo gerenciamento de rede. Eu sou mãe de 3, da Milena, que tá com 11 anos, do Miguel, né, que o Miguel já mostrou assim um outro lado da maternidade, que o Miguel tem uma energia, tem um pique, e ele faz investigação já para TDAH. E o Benício, né, porque o Miguel foi o alerta do Benício. O Benício ele não foi planejado, mas foi bem aceito, né, depois daquele processo todo. E aí, com o que a gente já tinha começado a aprender com o Miguel, né, a olhar além dos julgamentos, que a gente vive uma sociedade que julga muito, né? Sim. Quando a criança ela não segue aqueles padrões, ou os pais, com toda a luta ali, não conseguem fazer a criança seguir determinados critérios aí da sociedade. Sim. Começam os julgamentos, né? Porque a mãe não sabe educar, o pai não sabe educar, a criança é mal educada. A gente começou a olhar o outro lado, entendeu? Entender que não é a nossa educação. Isso. É algo mais, tem algo mais ali, porque tudo que a gente pôde fazer, seguindo até os conselhos, né? Porque a gente recebe muito, a maternidade em si é feita de muitos conselhos. Isso é verdade. Que muitos conselhos que às vezes a gente tenta botar em prática e não dá certo para todas as mães. Cada um vive a sua história, gente. Não tem jeito. História, não tem aquela. A gente diz que tem aquela receita de bolo, mas não, na verdade não existe. Exatamente. Né? E mesmo se existir receita de bolo, eu estou fazendo gastronomia. Ela fala assim, tem a medida certa, porque você tem que botar ali, pesar certinho para você ver como que vai chegar. Então, às vezes você pega aquela receita e para você vai mudar. Não vai ser exatamente daquele jeito. Então, até a receitinha de bolo ali muda de casa para casa, independente dos ingredientes que você vai estar usando. Então, o Miguel foi o alerta pro Benício. E aí a gente conseguiu ver ele bem novinho, ali já com 1 ano, chegando 1 ano, que alguma coisa já não estava seguindo os padrões. E com 2 anos, né, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele. Ele fez 3 esse ano, foi para a escola, né, está naquele processo todo. E é uma maternidade que vem me ensinando muito a ser mais calma, porque hoje em dia eu
sou mais calma. Desacelera. Isso, para poder lidar com as situações, a lidar com as pessoas de uma outra forma. Mas Sim. eu também estou muito cansada. Mulher fica assim, né, gente? Quantas rotinas a gente tem? Pelo amor de Deus, não tem como. Muitas. Não, mas tarefa. atualmente eu acho que eu falo assim, eu tô no ápice do cansaço, que até para tentar colocar alguma coisa no outro, eu olho assim, então, essa pessoa tá aberta? Não, não tá. Então não vou nem perder meu tempo. Deixa do jeito que tá falando, vai do mesmo jeito. A vida ensina. Mas isso que você está Verdade. fazendo é muito importante também, sabe? Porque você acaba controlando as suas emoções. Até onde eu vou, o que que vale trazer para minha vida, o que que não Sim. vale, sabe? Então, de repente, você vai entrar num mundo, num universo que não vai te agregar em nada. Perfeita a tua colocação. E quando você diz assim, as meninas falam que eu sou a referência, é a referência também. Sim. Você olha para ela, você é uma menina. Ela é uma menina. É uma menina, muito né? sábia. Olha a cabeça, exatamente. Percebi isso na fala dela, muito sábia, É. concentrada. E assim, 3 filhos, gente. É. Imagina o campo de futebol que não deve ser nessa casa. Oh, E isso é muito legal. E pegando esse teu gancho que você falou. Ah, porque as pessoas julgam muito. Ah, porque as pessoas dão receitas, querem ensinar a gente no mundo, no universo que elas não conhecem. Ou que a receita de bolo é boa para ela, mas pode não ser para mim. O que que é mais desafiador para vocês? Para mim, no início, o que foi mais desafiador foi o diagnóstico. Porque nós vivemos num estado muito precário, né? E hoje em dia o SUS não fornece os medicamentos, não oferece neuropediatra, Não tem o suporte, não né? tem um suporte para nos dar, e a gente fica assim, como fazer? A minha, no caso, também tem epilepsia, Sim. né? Então, de vez em quando, ela entrava em crise de convulsão. E aquilo era desesperador, né? Porque você leva para uma clínica, a clínica não tem um suporte, mesmo sendo particular, né? Para atender aquela criança. E aí você ganha meio que um fora, né? Dos médicos, da equipe de enfermagem. Gente, a falta de preparo também é o que tá É. que dói, né? A falta de preparo desses profissionais. E aí eles falam: mamãe, até quando você vai deixar a sua filhinha dando essas convulsões? E você sabe que com quantas vezes ela for dar as convulsões, os neurônios vão morrendo. E aquilo me preocupava muito, né? E aí fiz um planinho particular para ela, consegui descobrir o laudo dela, porque eu já tinha alguns exames da minha filha, né? Então passei na época para uma médica, para uma doutora, uma neuropediatra, que também é psiquiatra também, que me ajudou muito. E ali eu comecei a entender o que era o autismo, o que a minha filha estava passando naquele momento. Aquilo tudo foi muito doloroso para mim, porque eu me vi sozinha. Era como se eu tivesse ali numa ilha sozinha com ela. E buscando recurso, porque eu tive que parar de trabalhar. Eu trabalhava numa empresa, né, de ferragens, e eu tive que largar essa porta de emprego para poder me dedicar à minha filha, porque até então uma pessoa tomava conta dela. E aí a pessoa ficou com medo, né? Uma criança dá uma convulsão na mão Ah, imagina, de gente. uma babá, né? E aí eu negociei com ela, conversei com ela, eu falei, tudo bem, eu vou pedir as contas do meu trabalho para poder me dedicar à minha filha. Então, assim, hoje é dedicação total. Total. E aquela visão de mãe, assim, coruja de 24 horas, né? Sim. E comecei a fazer as investigações com ela, mas eu não entendi o mundo do autismo, eu não sabia o que era o mundo do autismo. Meu filho chegou a estudar numa escola com um menino que era autista, suporte 1. A mãe chegou a falar para mim, eu não entendi o comportamento dele, mas aí Deus me coloca nessa situação. Agora é a tua vez, agora você vai entender a situação do outro. E aí comecei os tratamentos com a Lívia, porque a médica falou, né, no pedido, eles fazem um pedido, né, e faz aquele encaminhamento para vários médicos. E quando eu vi vários médicos que ela tinha que fazer tratamento, como que eu fiquei em choque, né? Não, e o financeiro você fica assim, meu Deus, como eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí, na época, recorri à rede pública, não consegui. Consegui, por intermédio de conhecidos na APAE,
mas só tinha 3 médicos na época que davam o suporte, né, para fazer o atendimento. Mas eu vi que ali ainda não era o lugar para ela, ela precisava de mais, porque ela precisava se desenvolver mais. E aí fui obrigada a fazer um plano de saúde. E aí começou aquela fase do plano de saúde, querer cortar, né, de querer entrar Tem aquela isso, né? lei, Na verdade, é. não sei quem inventou essa lei, que entrou em vigor, queria entrar em vigor, né, para poder fazer, nos atrapalhar nas terapias multidisciplinar das crianças, e aí eu me vi sem chão. Eu Na falei, verdade, nas pronto, terapias, desculpa até te cortar, mas me veio agora na cabeça, eles limitam o número de sessões, não tem uma situação dessa? limita os números de sessões, e as sessões são meia hora cada, né? Na verdade, teria que ser até mais. Sim. E aí eu fiquei desesperada, e fiquei uns 4, 6 meses sem fazer tratamento com ela, porque não tinha como fazer, não tinha recurso, porque o plano cortou, Sim. eles cortaram o plano da menina, e fiquei em espírito de oração, clamando a Deus, e graças a Deus, assim, nesse período que eu fiquei com ela, nesses 4 meses, ela ficou muito bem. E aí ela foi para a escola pública, né, municipal, e a escola ela também tem sala de recursos. Ah, legal. E hoje a escola, ela estudando no município de São João de Meriti, né, o diretor de lá tem toda uma equipe formada de grandes professores, neuropsicóloga, especializados para isso, neuropedagoga, e a sala de recurso. Que bacana. E a escola, ela é humanizada na Baixada. E a Baixada, hoje, as pessoas acham que não, tá vindo com suporte melhor do que aqui o Rio. Porque no Rio, Sim. Ainda gente bem, tá gente. penando. Não deveria existir essa diferença, mas é Não. bom ouvir Mas isso, até existe. para as pessoas se alertarem e entenderem, né, qual é a dificuldade. Ah, porque no Rio é bacana, é legal, mas Não, no Rio tá bem complicado. A situação tá... Não, e o que é interessante também, não Mesmo. cortando vocês, é que o diretor dessa escola, ele trabalhou no Marília. E é um colégio só para crianças. Não, é do município também, mas é só para crianças especiais. Mas ele trouxe a inclusão para dentro dessa escola, que é o antigo que Fluminense, que era um colégio particular, Sim, foi. que o município comprou, né, para poder transformar em rede transformar em pública. rede pública. Oh, que bom. E aí tem lá essa seletividade alimentar, tem a parte dos profissionais que eles entendem que a criança não come tudo, que as nossas crianças não comem de tudo, eles têm essa parte sensorial, como é que fala? Do paladar, né? Que ela não gosta de coisas assim muito mole, tem que ser coisas mais durinhas, ela gosta muito de A fritura. sensibilidade fica muito aguçada, né? Fica. Muito aguçada. E eles têm um tratamento todo especial com ela, porque ela tem a tal da fuga, ela tem hiperatividade também, tem TDAH, essas comorbidades, né, que eu Sim. falei que ela tem, vários CIDs dentro desse laudo dela. Então, a Lívia já chega e eles já sabem quem é a Lívia. Que bom, que bom. Porque E aí já o olhar tem é todo diferente. cuidado. E o carinho é diferente. Tem mediadora, Pô, que legal. serva de Deus o ano passado, foi uma serva de Deus, esse ano outra serva de Deus também, Deus coloca as pessoas certas que na está hora olhando a minha Verdade, filha, na hora certa. porque a minha filha, por ela andar na ponta do pé e por ela ter escoliose, então ela tinha esse problema de equilíbrio, Sim, né? Por isso que hoje ela faz também psicomotricidade. sim. É fono, TO, psicomotricista, psicóloga, pediatra, neuropediatra. É uma escola para você, né? É uma É escola. uma escola. E você falou agora que por um período você não estava conseguindo acesso aos médicos, aos profissionais, e você teve que ficar com ela. Tive que ficar com ela e me reinventar. Isso que eu ia comentar agora. Me Eu acho que esse reinventar. período para você foi bem enriquecedor também, né? Então, aí eu tinha me formado em 2016, né, em psicanálise, e tava lá o diploma, tava o conhecimento, tava tudo guardadinho na caixinha de Pandora. Até a hora dele sair. Até ele sair. Entrei num grupo, e conheci essas 2 mulheres maravilhosas, e conheci outras demais mulheres maravilhosas também, que estão também com a gente hoje no nosso grupo, né? Constituída por 11 mulheres, e foi elas que me deram forças, abaixo de Deus, né? É a rede de apoio. A rede de É a apoio, rede de apoio que eu é não importante. tinha.
porque a rede de apoio na mãe atípica, às vezes é outra mãe atípica, né? Mas tem que ser assim, sim. porque aí você conhece a realidade do outro. Exatamente. Não Sim, adianta eu chegar aqui e dar um conselho pra vocês que vale pra mim, mas não vale Não pra vale. realidade de vocês. Não, mas às vezes as Isso. pessoas acham que a rede de apoio vai ser a família, não, Nem vai nem ser sempre. Nem sempre. um parente, e acaba sendo outra mãe atípica, que vai te escutar, que vai te ouvir, que vai te acolher Sim, quando você está exatamente. precisando, muito melhor. E aí Então é o que posso, facilita a vida de vocês no dia a dia, né? Esse Isso. contato com as mães, né? Nossa, eu posso demais. dizer que eu renasci das cinzas, porque eu tive depressão pós-parto, né? Cara, Uma serva de Deus, terapeuta, estava no fundo do poço, porque eu tive o luto também, como Vanessa teve, e você também, né, Sônia? Sim, todas nós tivemos. então, você falou uma coisa agora que eu também ouvi quando eu fui diagnosticada e quando eu passava por alguns momentos difíceis na minha vida, que eu ouvi isso. Poxa, mas você é terapeuta, é evangélica? Isso. Gente, mas o fato da gente ter um título ou de sermos servos de Deus não nos exime de dores. Exatamente. Sabe, Somos gente, carne. Eu hoje ainda sofro de depressão, de ansiedade. Sim, E sou uma serva de Deus. com Exatamente. Sabe? Então as pessoas de repente têm a ideia assim, ela é evangélica, ela tá num patamar acima de todo mundo. Não pode Nada. nada, que não, Sim. não é nada, então não é isso, então não tá do jeito que tem que estar. São especulações isso. sobre a nossa vida e a gente não precisa disso hoje, Não né? cabe, né? Não cabe. Sim, eu E não sofri cabe. muitos julgamentos, né? No início, vinham pessoas dizer, porque tá no pecado, por isso que Deus deu essa criança para você. Ela precisava ter essa criança para baixar a crista dela. Então aquilo Essas tudo pessoas vinha, precisavam fechar a feria, boca, São maldosas, né? sabe? são Que muito são maldosas. Aí, esses dias eu conversando com Deus, o Senhor falou comigo assim: então, para a mãe daquele que está preso, será Cada um que. tem o seu desafio, né? Pois é. E Exatamente. para a mãe daquele que é cracudo? E para a mãe daquele jovem que virou homossexual? Será que ela pecou? Será que ela merecia aquilo? Então a gente tem que ter esse olhar, né? De Olhar compaixão. exata, empatia, Empatia. sabe? E é interessante que Empatia. vocês estão falando que assim, o julgamento, ele vem sempre de uma outra mulher. Aonde a Isso gente tem que mesmo. pegar a mão uma da outra. Foi de homem, não, foi de acontece, mulher. Você falou tudo. É uma julgando, é criticando, é fazendo comentários que não cabem, Maldosos. sabe, maldosos. Elas é interessante assim, eu tenho a minha dor, eu tenho que saber lidar com as minhas emoções. Mas se eu tiver, eu sou uma figura, tá? Mas se eu tiver que te ferir, eu vou falar e vou te ferir. E é Sim, super sabe? tranquilo. E fere. E fere por falta de conhecimento. Ela opina sobre o que ela não conhece. Pois é. E ela magoa e tá tudo bem, né? Ainda dorme tranquilo. Isso é Ainda um, dorme isso- tranquilo. E dorme tranquilo. Isso é um grande Ainda dorme desafio. tranquilo. Nem tanto assim, não deve ficar. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Deve voltar alguma coisa que a pessoa às vezes não tem nem noção do porquê tá passando por aquilo ali, né? Mas esse é o ponto, foi o que ela falou, eu até concordo, porque assim, simplesmente a pessoa fala, ela quer jogar aquilo de qualquer forma, ela não quer saber como vai bater. Uhum. Não. Aí depois começa a passar por certas situações, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Sim. Não estou dizendo que são todos os casos, tá? Uhum. Sim. Mas existem pessoas que, de uma certa forma, voluntária ou involuntariamente, ela cava um caminho assim. Porque todo mundo quer uma resposta, né? E se você planta coisa negativa, vai vir o negativo para você. Sim. Não tem outro caminho. Isso é Não tem outro caminho. verdade. E diante de toda essa correria, gente, diante de tudo isso que vocês passam, como é que ficam as emoções? Porque somos mulheres, né? Bom, A gente tem que se amar, tem que se cuidar. Sim, as emoções, elas, né, é um dia de cada vez. Tem dia que as emoções estão lá em alta e você tá com aquela energia, com aquela força e você vai lá e enfrenta o teu dia. Tem dia que as emoções estão lá embaixo e você quer ficar quietinha, só quer se recolher. E aí eu agradeço a Deus por ter esse grupo que nós formamos de 11 mulheres elas são a minha rede de apoio. E a gente joga alguma questão lá no grupo e elas opinam e elas aconselham e dá aquela força e isso faz muito bem pra gente. Então as nossas emoções, assim, elas são trabalhadas diariamente, a gente vai se doutrinando, né? A gente vai aprendendo, se conhecendo e a gente vai se fortalecendo. E a gente pensa, nossa,
Hoje eu estou bem, hoje eu posso fazer alguma coisa a mais, posso inovar, né, na profissão, posso dar um gás aqui na minha casa, né, posso sair com as meninas, porque por um bom período eu me recolhi, eu me isolei, não saía de casa, então eu coloquei isso como meta, sair, né, conhecer pessoas, estar num ambiente que vai me fazer bem. Isso tudo contribui para quem eu sou hoje, como eu estou hoje, né? Isso aí. Hoje eu aparento estar fortalecida, aparento ser forte, gosto de falar sobre inclusão, mas tudo isso foi trabalhado, tudo isso foi construído, né? Foi assim, pensado, até mesmo com as terapias, né, que a gente encontra, Boa. a gente procura no Todas dia a nós precisamos, dia. Precisamos, eu faço. Todas Então, nós também. as mães hoje que estão no início, estão pegando o laudo agora, que estão se sentindo, estão passando pela fase do luto, estão se sentindo muito fragilizadas, elas precisam ter essa consciência, se conhecer melhor, se entregar para a terapia. Procure um terapeuta logo, terapeutas maravilhosos. Terapeuta evangélico, né? De preferência. De preferência. Naquele período do E luto, o luto é normal. O luto vamos faz passar. parte. Você falar isso. Fique tranquila, todo mundo já pensou a mesma coisa. Tem umas mais, outras menos. Isso, Chorar, isso aí, querer se afastar, é normal. isso aí, Eu ó. falo sempre isso, gente. A gente precisa viver o luto. Às vezes eu Sim. faço um comentário desse até com meu marido ou com outras pessoas. Não, não tem esse negócio de luto. Tem. A gente precisa Tem. viver para entender o que está acontecendo Tem. naquele momento. Sim. Foi como você falou, você se fechou um pouco. Foi na hora que você começou a entender tudo que estava acontecendo à tua volta, né? Refletir, pensar sobre o que estava acontecendo, né? Isso aí. E procurar rede de apoio, procurar grupos, procurar aprender sobre sobre o que você está passando. Sobre o autismo, aprenda mais, cada vez mais conhecimento, vai te tornar uma pessoa melhor, vai te tirar essas fragilidades, esses julgamentos Isso. que colocam em cima de você e você acaba absorvendo. Você com conhecimento, você joga aquilo pro lado, Isso aí. Exatamente. né? E segue em frente. Isso aí. Eu fiz uma autoanálise de mim mesma, né? Em relação a essa sobrecarga, eu tinha muita alta compaixão de mim, né? Eu me sentia culpada e, e vinha sempre aquela frase assim, que nós não podemos nos culpar de tudo, né? Isso aí. Então, meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio pessoal, ele estava desregulado. Ele vivia desequilibrado. E eu falei assim, nossa, pela minha profissão e por ser serva de Deus e pastora, eu tenho que mudar isso aqui. Isso aqui tá Esse fora cenário do todo, eixo. Isso aí. Isso aqui tá fora do eixo. Então, assim, até por amor à minha família, às pessoas que confiavam em mim, e até em relação à minha própria filha, eu teria que ter o equilíbrio. E eu busquei o equilíbrio. Hoje eu faço terapia, e a minha terapia é grátis, Oh, que bom. gratuita pelo município também. Muito bom. Tem que exaltar também o meu município, Lógico, porque todo mundo só exatamente. fala mal do município. Eu tenho um grupo de rede de apoio que a Bom você escola, falar sobre isso, até para as outras mães terem conhecimento, É. né? sim, que a própria escola forneceu através de uma equipe chamada KEE, né, do município, do governo do estado do Rio de Janeiro, mas que foi fornecida para o município de São João de Meriti e Éden. E lá nós temos uma rede de apoio de pedagogas, Olha que bom. psicopedagogas, psicólogas, muitas voluntárias, assistentes sociais. E é uma reunião separada. A minha reunião de mãe escolar não pode mais ser com as outras mamães. Justo. Porque as outras mamães não vão me entender e não vão entender a situação da Lívia, da minha filha, Sim. né? Ela é verbal, graças a Deus. Mas quando eu estou reunida, inserida dentro desse grupo terapêutico, que tem que ser em grupo, né? Sim. Que atender cada mãe não dá. Não dá. É. E é E bom aí, porque troca experiência também, né? troca experiência, a gente se abraça. E, inclusive, a última reunião que teve, até a própria psicóloga, a doutora Luana, falou: gente, cadê as outras mamães? Porque de manhã não veio ninguém, à tarde tá tendo mais assim demanda, né? As pessoas estão indo mais. Mas a gente vê que tem a oportunidade.
mas as mães não fazem esse esforço para poder estar lá. E como aconteceu com a gente aqui, Deus, né, Uniu. plantou essa oportunidade da gente estar aqui reunido, surgiu esse convite através de você. Mas será que não pode ser uma dificuldade também que as próprias mães têm Sim. de se expor, de expor o que está acontecendo com ela, com Sim, seus filhos? Por também. isso elas fogem um pouco? Sim. Muitas Estado mães têm depressivo, próprio. né? É. Nós conhecemos mães que têm preconceito ainda com essa situação. Não Você acaba- aceitam os filhos. Não aceitam. Não os filhos. aceitam os É, filhos. você Desse luto. tem, nós A conhecemos deficiência, né, pessoas. dos filhos. Não consegue ainda aceitar aquela deficiência Isso. e por estar naquele momento E se depressivo, se isola. Isola. Não Exato. consegue sair, acha que estão desmotivadas. Eu posso tirar por mim mesma. Uma certa feita, vou falar algo muito íntimo aqui, mas eu não tenho vergonha de falar. E meu esposo falou assim: deixa as pessoas descobrir naturalmente que a nossa filha é autista. Não precisa ficar levantando bandeira, não precisa ficar se expondo, não precisa ficar colocando o Cordãozinho. cordãozinho, o botãozinho do autismo. E aí eu falei, não, eu faço questão. A minha vida é um livro aberto. Por que só falar na rede social de coisas boas? E falar Porque cura, a né? vida E é um como que fake você vai news. ser referência? Você precisa ser referência para as Preciso outras ser uma mulheres. referência. E é uma forma. Eu não também da preciso viver pessoa maquiada. entender, né? Isso Porque aí. tem o autismo ele não tem rosto. Então a Exatamente. criança Exatamente. chega ali, ela senta, é uma criança normal igual todas as outras. Daqui a pouco começa o comportamento, as pessoas começam a ver assim, ué, não tá normal. Aí Essa mãe não soube da educação. mas aí já vem, quando você tá ali identificada, aí já vê, não, olha, tem algo a mais, já é alguma tem um coisa. outro olhar, Pessoas hoje Então vocês colocam sempre algo na criança para poder identificar até o Colar. comportamento dela na hora que ela está num ambiente No meu externo. caso, fica comigo o cordão. Ah, Tudo é ok. comigo, porque ela não aceita. Sim, Ela não gosta de casaco, ela tem essa sensibilidade Sim. também com algumas coisas, objetos, sim. materiais. Aí ela não aceita, então fica tudo com a mãe que sinaliza. Hum. Aí eles já respeitam. Pô, isso é bom. É. Porque esse olhar precisa ter, entendeu? Eu vou trazer um comentário, não comparando as situações, porque realmente não cabe. Mas quando eu também tive os meus problemas, inclusive o último, eu ouvia também das pessoas, não faz, não fala. Falei, não, gente, eu preciso mostrar para as pessoas o que Precisa está falar. acontecendo. Sim. A gente tem que ser referência Com certeza. nos desafios e nas coisas boas também. E é libertador. É você libertador. É libertador. Você falou uma palavra-chave agora. É libertador, porque você sai de dentro daquela caixinha, Sim. que parece que aquele mundo teu tá ali, sabe, se tá fechada, você fica se sufocando o tempo todo, acabou. Como é que vai viver? Porque machuca Exatamente. menos. Exatamente. Porque Machuca. eles sabem, eles querem que você fale, eles querem descobrir ou usam alguém para chegar até você para descobrir o que está acontecendo. E aí você falando fica tudo muito mais fácil. Exatamente. Sem falar que garante o direito, né? Porque não é só um cordão, é o direito que as crianças têm, né? Sim. Da do preferencial, do banquinho ali, independente de onde você esteja, da fila preferencial, Sim. que tem. É o que eu falo. Ela é de São João. Eu, quando vou para a Baixada, eu me sinto muito mais acolhida do que aqui no Rio de Sim. Janeiro. Né? Eu fui numa consulta com meu filho que eu consegui em Nova Iguaçu, no pediatra. A menina, só de eu estar com um cordãozinho assim, ó. Eu falei, porque meu filho é autista. Ela tá sinalizada. Não levei o cordão, coisa, né? Que às vezes a gente esquece na loucura. Eu ando sempre com a Esse é o cordão. Esse é um dos símbolos. De símbolo, né? Que Que mãe legal. atípica. Só que é o cordão mesmo, né? No caso, como eu não estava, é por isso que eu falo, na Baixada, a menina só de ver isso aqui, ela já identificou, falou, não, vai na fila preferencial. Tem outro olhar. Tem um outro olhar. A De Baixada, respeito, de carinho, de acolhimento, né? a gente tem que valorizar isso, porque muito se fala mal. Agora ela falou, São João, você vai ouvir falar muito mal. Vai falar Mas que tem tráfico, vai falar que tem isso. Mas o Mas suporte... isso, hoje em dia todo mundo só pensa em pegar o lado negativo da história Sim. e para poder propagar, né? O suporte é maravilhoso. Eu tenho que dar parabéns a todos que estão aí no governo,
que estão fazendo realmente um trabalho eficaz e tendo um olhar para as famílias, né? Sim. Para as mulheres, como a gente é empreendedora e a gente quando fala, Cordãozinho. esse é o cordão. Oh, gente, mas é uma coisa coloca. fofa, grande. A gente era para ter Isso. colocado o nosso, a gente esqueceu. Ele Depois a gente vai divulgar isso daí. Precisamos, gente, para mais mulheres, mais pessoas entenderem esse universo. Esse universo. Precisa a inclusão do universo, sabe? Sim. Porque é diferente para mim, é novo para mim, mas se eu souber como funciona, Sim, e aí eu começo a É. propagar para um e para outro, Pra outro. entender o que cada uma passa. verdade. O que vocês acham que poderia, eu não digo nem facilitar, mas assim, vir de uma forma mais positiva para todo esse universo que hoje em dia vocês estão vivendo? O que pode agregar? O que vocês. Até, não, vou fazer até uma pergunta diferente. O que vocês gostariam de falar que vocês às vezes não conseguem falar ou ficam com aquele nó na garganta porque está naquela situação toda e fica naquele sufoco? O que vem às vezes aquela vontade de vocês expressarem para o mundo? Então, Suna, Tem tanta coisa, tanta né? coisa, né? Eu acho que a primeira, assim, em algumas situações que a gente passa, é o respeito, a empatia, é você olhar que tem muita coisa por trás, entendeu? A gente vive numa correria de consultas, Exame. exames, atividades que a gente tem que fazer muito grande. E às vezes não tem situações que às vezes a gente senta, a criança tá ali, a gente senta, porque a gente já tá exausta. Exausta. Nós temos muito exaustão. Eu Exato. imagino. A maternidade, ela em si, ela é muito intensa, né? Mas a maternidade atípica tem esse plus, porque a gente tem o desafio com a deficiência. Então, torna, assim, o dia a dia mais Mais- complicado. A gente tem uma rotina de A terapia, né? rigidez A cognitiva, rigidez né? Que é uma coisa. cognitiva, a seletividade alimentar dessa criança, a crise. A crise é um desafio muito Eu grande. imagino. Hoje, o Arthur, ele, assim, ele tem pouquíssimas crises, por conta do conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Mas ainda assim tem crise. E como a Suna falou, muito bem falado também, o respeito das pessoas, né? Com o nosso cansaço, tem hora que a gente tá nervosa, tem hora que a gente Nossa. reclama. Somos mulheres, tem os hormônios Né? que falam por nós, né? Sim, é um dia a dia mais intenso. Nós temos crianças que têm essa deficiência, tem mães que têm criança com nível 3 e tá passando uma situação assim bem crítica. Ontem eu olhei, falei até com as meninas no grupo, olhei no Instagram, fizeram um Instagram, ele posta somente situações que acontecem com mães que têm filhos de grau 3, grau severo. E aquelas postagens com essas mães, com essas crianças de nível 3, e as crianças extremamente agressivas, batendo nas próprias mães, se automutilando. Um Instagram bem pesado. É porque eles não conseguem se expressar. O meu filho é um nível 3. Mas Então, fazer um Instagram Instagram, mostrando exatamente. isso, A vocês acham que é realidade. positivo? Não, Sim, eu não. achei É muito negativo, pesado, mas de uma certa forma mostra a realidade A realidade. de muitas mães, né? Infelizmente, a gente tem nossas crianças, o meu tem 7 anos, ele tá assim, vamos comparar, né? Tá de uma forma maravilhosa, porque a gente está empenhada, dedicada a cuidar, a estimular, né? A levar para terapia. Mas tem mães que estão numa situação muito mais complicada que a nossa, Sim, imagino. precárias, né? Eu ontem atendi, como eu comentei com as meninas, ontem eu atendi uma mãe que ela é cuidada pela a Ana, desculpa, não queria nem falar o nome, né? Mas eu atendi avó, mãe e filha. Sim. A avó toma conta das duas, da filha e da neta. Porque essa filha, ela tem um retardo mental. E ela não pode responder pela filha, né? Então, essa avó, ela cuida das duas. E ainda cuida de uma mãe acamada. Gente. Caramba. Então, é desafiador demais para essa mulher. Hoje eu me encontro fortalecida, sim, porque encontrei, né, grupo de apoio, Mas terapia. ela tem algum apoio, essa avó? Então, perguntando, conversando com ela, eu vi que ela é sozinha para tudo.
Deus. Então, hoje a gente se depara com essas mães, então o desafio é muito grande. Então, que a gente possa receber muito respeito Sim. por um momento que a gente se encontra muito Vulnerável. cansada, fragilizada, um momento que a gente chora sem motivo e a gente é julgada. Nossa, tá chorando, que isso? Agradece a Deus, esse menino tá ótimo, tem saúde, tá perfeito. Mas o dia a dia é desafiador. Para de se Sim. vitimizar. Para de se vitimizar. A gente precisa também de ter a empatia das pessoas que estão ao nosso redor. Professor, escola, família. Porque a gente tem, por conta da deficiência, a gente tem que estar explicando o tempo todo como é a nossa criança, como é nosso filho. A gente tem que estar o tempo todo Não é justificando, só explicando, é lutando. lutando. Porque O- nada tá chegando sim. assim fácil. O cordão do autismo, ele facilita muito a nossa vida por conta disso também. Você não precisa Porque ficar falando toda hora. falando toda hora, explicando toda hora, é cansativo Isso que eu ia demais. perguntar, isso Muito que eu ia falar agora. cansativo. Deve ser muito cansativo. Exatamente. Parece que está se Tempo justificando naquela todo, porque a situação o criança tempo tem todo. comportamento inadequado, sim. Sim. A criança é maravilhosa, sim, mas tem muito comportamento inadequado. E aí ela chama atenção demais. Você chega num mercado lotado com uma fila imensa, É terrível. Já você é ficam criança, você é tua agitadinhos, criança, né? se você não tem um cordão hoje para identificar, você paga um preço para As poder crianças já ficam chegar agitadas. e passar Por na conta frente, da- porque Do barulho, Do barulho, a né? acessibilidade. barulho, o cheiro, o odor de produto, aquela criança desregula. De E jeito aí não você parece. não tá com aquele cordão ali, é um desafio muito grande para você explicar que você precisa sair com aquela criança que está desregulada, que não é malcriação, que é porque ela está incomodada, ela tem sensibilidade com muito barulho. É desafiador. E aí a gente precisa disso, da sociedade, a gente precisa do respeito, a gente precisa que a sociedade aprenda mais sobre o autismo, tenha essa empatia. Poxa, só se fala no autismo. Virou moda. Virou moda, Todo vou mundo entender um agora pouquinho quer do ser que autista. é. Então, isso é uma coisa muito perigosa, porque parece que está se romantizando toda a Isso, situação, né? isso. E a realidade não é essa. Não. A gente precisa mostrar, por isso que eu até questionei a questão muito séria. do Instagram, mas depois eu acho que é pesado, acho, mas Pesado demais. é uma realidade que quando precisa você voltar. olha assim, é pesado. pesado. Mas se você for olhar para a realidade, É aquilo que acontece. É aquilo mesmo. É aquilo. A gente precisa abrir mais o olhar, né? Sim, abrir mais, Precisa aprender abrir. mais. Dá uma lidinha, o Instagram hoje, o Google, né? Você jogou lá, sabe? Tem um conteúdo bom Doutor sobre o Lucelmo. autismo. Isso, o doutor Lucelmo, né? Maravilhoso. Muitos médicos Ele é o neuropediatras. quê? Neuropediatra, isso? Isso, Ele? Ele é. Isso. Tem os psiquiatras, tem vários aí no Instagram, Vários. para você João ter um Lucas. olhar diferenciado e você julgar menos uma mãe atípica hoje. Sim. Não, a gente não está se vitimizando, a gente quer uma compreensão, Não, a gente quer um respeito, gente. né? É o Com certeza. respeito, é o respeito. A gente quer É levantar a bandeira para dizer, olha, eu tô Isso. aqui, eu sou mulher, eu preciso que vocês entendam qual é a minha rotina. E será que também não seria o momento de parar de explicar muito? Isso não cansa vocês? cansa demais. O que eu falei aqui no início sobre o amor. Que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria na face da terra. Então, assim, eles sabem das condições da mãe, que já foi comparado, já foi cientificamente comprovado que a nossa mente é como uma mente de um soldado que veio de um campo de guerra. Então, a nossa mente é bombardeada toda hora. Nós não conseguimos dormir direito. Nós ficamos assim com a síndrome do pensamento acelerado a todo tempo, né? Então, hoje em dia é difícil ela dormir, ela ter uma noite boa, tranquila, porque os nossos filhos eles também só dormem à base de remédio. A minha filha toma Risperidona para poder dormir. Hoje eu trabalho depois que ele dorme, né? A gente só Madrugada. consegue fazer as coisas depois que eles dormem. Mas vocês já tentaram, aí, assim, gente, falta realmente de não ter o conhecimento. Vocês já tentaram alguma outra terapia com ele, algo que não levasse ao medicamento? Sim, sim. E mesmo Os assim, óleos os essenciais do terra, Eu uso massagens de terra, maravilhoso. relaxantes. E não teve o efeito desejado? Não, tipo assim, Faz naquele diferença pra momento, criança, né? naquele momento ali faz o efeito, mas dura assim meia hora. Entendi. E a gente precisa que É ela algo durma mais pelo longo. menos umas 6 horas ou 4 Sim. horas, pelo menos, para a gente poder, no outro dia, tá bem, né? Porque quando eu não sabia o que a Lívia tinha, ela chorava direto.
E aquilo era perturbador. Sim. E aí eu também não dormia. E no outro dia eu parecia um zumbi. E aí eu começava a ter irritabilidade. E eu nunca fui de tratar mal as pessoas, mas tudo que as pessoas falavam para mim que Te era de julgamento incomodava. me incomodava e eu vinha com respostas brutas, né? Sim, sim. Bruscas em cima Sim. dessas pessoas. Então, o que eu peço hoje mesmo é como as meninas falaram, é empatia, um olhar mais aguçado, ter mais amor, compaixão, né? Porque a gente amar, foi o que o Senhor falou uma vez para mim. Você amar o filho do vizinho que é deficiente é diferente. É. E é mais fácil, né? Porque não tá dentro da tua realidade, Não tá. do teu dia a dia. E agora, você ter uma criança especial e você pedir amor e você dar amor, porque muitas das mães também não dão, muitos deles também sofrem. Os nossos filhos são até vitoriosos porque nós somos umas mães muito dedicadas, excelentes. E em relação também a essas mães que também tentam um suicídio direto, né? Existe também esse lado. Tem esse lado, muitos casos. Teria que fazer um segundo podcast para a gente Vamos falar fazer, sobre o sim, autismo, porque é um assunto que precisa ser divulgado, se estender mais. já peguei caso de mãe que tentou várias vezes automutilação, se jogar em frente ao metrô, Meu Deus. várias coisas Fora aqueles assim que conseguem, né? Que às vezes nem sai tanto na mídia. não sai, a mídia não Não divulga. divulga tanto, mas tem muitos casos. Mas por que é importante? Foi como você falou no início, que as meninas, elas têm referência. As histórias, elas precisam ser divulgadas. Sim. Precisa. Exatamente por causa desses pontos, que são importantes. As mulheres precisam saber que elas não estão sozinhas naquela situação. Exatamente. Não só nessa situação de mãe atípica, mas que nós não estamos sozinhas. Em qualquer situação, seja numa separação, seja numa perda de emprego, Verdade. em qualquer. Não estou aqui, e não é o caso da gente pontuar o que é mais urgente, o que é menos urgente, o que é mais. Não. É o sentimento, a mulher, a empatia. Então, o que eu quero pedir para vocês agora? O que vocês podem deixar de mensagem para essas mães? O que vocês acham que vocês não receberam? Na verdade, assim, não é o que vocês acham. O que vocês não receberam, que vocês queriam ter recebido, e agora, como vocês aprenderam, seja sozinho ou com rede de apoio, o que vocês podem dizer para elas? Eu diria para elas confiar mais em Deus, ter o apoio de Deus e também procurar rede de apoio com outras mães atípicas, Sim. que foi o nosso caso. A gente se aliou para a gente se levantar uma à outra. Eu preciso dos serviços dela como advogada, ela me aconselha. Quando ela precisa de um aconselhamento meu como terapeuta, eu a aconselho também. Exatamente. E a gente se reúne, a gente se presenteia, a gente faz o nosso dia e nós precisamos tirar esse dia. Sim. Como a Bíblia fala que o Senhor fez, nosso Deus fez a terra em 6 dias e no 7º descansou. Então, essa mulher ela precisa descansar no 7º dia. Isso. Ela tem que Perfeito. esparecer. Ela tem que fazer como a gente, ir nos Perfeito. congressos, conferências, Isso. buscar conhecimento, se cuidar, Se reinventar. se Todo dia reinventar, precisamos nos reinventar. porque nós não temos ajuda do governo, eu não tenho. Não tenho luz. A minha menina tem, ter, nesse né? jeito, Não mas tem, não A tem. maioria tem. Então, assim, o custo é muito grande. Eu pago, não sei se eu posso falar aqui, o Pode, plano da sim. menina, R$500. É um valor salgado, sim, É, gente. e ela Então, tem eu tenho que ter pra 2 todas- empregos. Para todos. Só no plano de saúde. tu imagina Isso. os Aí tem tenho que pagar 2 medicamento, empregos. Eu tenho que ter 2 empregos, viagem. a locomoção ali para os lugares, né? Porque é muitas terapias, né? É os lanchinhos, E porque os lanches, os nossos filhos se seletividade. acalmam com os Um lanchinhos. lanchinho. E não é qualquer coisa, né? Porque, olha, Eles escolhem. Eles são seletivos, não, eu escolhem. falo com meu Fazem filho, assim, birra. meu filho, você acha que você é uma família de rico, porque você só gosta de tudo bom e não Eu quero que você pedir para vocês agora também, porque ontem, quando eu estava montando a nossa conversa de hoje, tem um grupo que eu marquei. Sim. Queria que vocês falassem também um minutinho sobre sim, esse sim. grupo, para poder divulgar, para mais pessoas procurarem, saber como é que funciona, se de repente precisa de ajuda, enfim. Fala um pouquinho sobre eles. Gente, o grupo, ele é maravilhoso. Formamos esse grupo.
Sabemos que foi propósito de Deus esse grupo se formar com 11 mulheres. De acordo com o que a Elisa falou, sim, as mulheres precisam buscar rede de apoio. Tem milhares de grupos aí de mães atípicas que vão contribuir para isso. Procurar o conhecimento, assim como ela falou também, procurar conhecimento, saber, conhecer sobre o autismo, conhecer sobre o seu filho, entender o seu filho. Sua realidade. Porque é um espectro, cada criança tem uma peculiaridade, Uma conhecer comorbidade. sobre o seu filho. Outra coisa, saia de casa, não se isole. Isso aí. Você precisa conhecer outras mães, outras pessoas, as mães que estão sozinhas, conhecer né, os namoradinhos. É porque muitas foram abandonadas pelos Exatamente. maridos. A gente ainda não tocou nesse ponto. Você- Não, mas a gente vai voltar aqui, olha, porque vai ser um assunto muito extenso. E tem muito Precisamos assunto. falar. Muita coisa. As mulheres precisam entender que são mulheres. Antes de serem mães, são mulheres. Não esqueçam que vocês são mulheres. Precisa se Não cuidar, esqueça se da amar. vaidade. ter o Vocês seu são tempo. lindas, precisam se cuidar. Isso eu tô falando por quê? Porque eu passei por esse momento em que eu esqueci de mim. E sei que cada uma que passou. Não pode mais deixar. Hoje, quando eu tô saindo, que eu. Ai, não pintei a unha. Eu vou voltar e vou Isso, pintar. maravilhoso, mas é assim Se que a gente precisa. doutrinar. O batomzinho tem que estar na Na bolsa, bolsa. guardadinho ali. Eu vou falar uma coisa que eu faço. Eu deixo um cortador de unha Eu ponho. na minha bolsa, porque eu sei que na correria de terapia eu esqueço. E às vezes eu olho na rua, eu olho as minhas mãos Não e eu foi. vou lá, pego o meu alicatezinho lá e Eu dou tenho- uma paradinha. Eu já vou muito uma além. Eu mexadinha tenho a necessaire, que tem as coisinhas básicas ali. dentro que é da isso que eu ia bolsa. falar. É Estratégia. o estrabilho, Isso. o Alice, Exato. sempre. É o nosso kit de Isso, socorro, né, deixa- gente? É só essa. O SOS lá. Vai ser- E entender que por mais que que seja difícil a sua rotina, que seja desafiador o seu dia a dia, vale a pena investir no seu filho, vale a pena amar cada vez mais o seu filho, estimular, incentivar, porque eles são maravilhosos, do jeitinho que eles são. E a nossa realidade é essa, nós somos agora mães atípicas. Sim. Precisamos entender, internalizar isso e agora seguir em frente. Tá frágil hoje, tá tudo bem. Procura ajuda. Exatamente. Fala o nome do grupo, porque surgiu o nome do grupo, o porquê que a gente se uniu. Exatamente. Então, eu vou falar que. Eu vou começar assim dizendo que eu sou privilegiada, né? Porque eu já entrei tendo um suporte delas. E na minha fase do luto, foram elas que olharam pra mim. Porque o grupo também é isso. Quando você encontra com outras mulheres ali, já no. Por mais que. Olha, não tem um diagnóstico. Mas eu já tô vendo alguma coisa. Você vai se conectando. Porque foi o primeiro passo meu. Eu me conectei para poder buscar conhecimento, porque eu não sabia para onde ia, o que fazia, como segue. Eu sabia, eu consegui dar um nome para o que eu estava percebendo de atrasos no meu filho, mas eu não sabia o que fazer. A gente busca na internet? Busca. Mas é um mundo muito complexo e muito cheio de informações. Verdade. Né? Muita coisa mesmo. Então, assim, o grupo fez a diferencial tanto nessa parte de, olha, você precisa fazer isso, o primeiro passo é aquilo, segue aqui, aonde você pode buscar alguns lugares para estar fazendo um acompanhamento. E quando eu recebi o diagnóstico, foram elas que olharam para mim e falaram assim, então, Sunamita, você tá precisando de um suporte que você tá apagadinha. tá. Por isso que o nome do grupo é Unidas por um Amigas Propósito. por propósito. Unidas por um Porque foram elas que viram assim que Todas são aquela evangélicas. do luto tinha, né, chegado até mim. E aí, juntas, né, com o apoio delas, com eu realmente preciso, a gente foi se levantando, seguindo, e estamos aqui para ajudar outras mulheres, né? Isso, e esse grupo, ele tem um Instagram. E o objetivo desse Instagram, quando a Fernanda estiver aqui, ela vai estar, né? Ela vai explicar bem melhor sobre isso. O Instagram que nós formamos a partir desse grupo, né, Suna? E a Suna é que movimenta toda essa parte, ela é sim, maravilhosa nessa parte. E esse Instagram, ele tem o objetivo de informar, incentivar mulheres, mostrar nosso dia a dia, os nossos encontros, mostrar as dificuldades e as facilidades também, os avanços. Formação, né? Isso. Poxa, muito bom, gente. A gente vai fazer o seguinte, depois eu vou pedir para vocês, ou me passe para eu poder marcar
esse Instagram. Não sei se foi o mesmo que a gente marcou, não, né? Sim, Foi esse ele? mesmo. Ótimo. Foi ele Vamos mesmo. falar mais sobre eles. E divulgar mais essa conversa foi gostosa demais, porque quanto mais a gente puder divulgar todo esse ambiente, toda essa mudança, todo esse sentimento, tudo que cada um aqui vive, vai ser muito enriquecedor. Eu tenho uma amiga que Verdade. passa por essa dificuldade também e ela se sente muito Pode perdida. encaminhar ela pra Pode. gente. Vou fazer isso sim. Vou fazer isso sim. Esse é o nosso objetivo agora, né? Olha, Instruir. eu quero agradecer demais a participação de Nós que vocês. Nós que Com agradecemos. certeza, outro convite, porque esse vai ser um assunto que a gente vai expandir muito. De verdade, vocês estão de parabéns pela energia, pela sensação gostosa que vocês passam. Eu sei que a luta não deve ser fácil, mas vocês trouxeram isso com uma maestria, com uma leveza. E assim, o Espírito Santo ele é maravilhoso em Ele tudo é aquilo que ele verdade. faz, em tudo aquilo Tudo. que ele coordena É. a vida Sim. da gente. Ele é sempre sucesso. É verdade. Então eu quero agradecer mais uma vez a essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui com a gente, que estiveram aqui comigo, que estão abraçando essa minha ideia de mulheres em alta voz. Ela foi a minha ideia, mas ela é de todas nós mulheres que estamos juntas com um único propósito: fazer com que você, mulher, entenda que a jornada não é fácil, mas que sozinha vocês não estão. Obrigada, meninas, por esse Obrigada a momento. você. Beijo. Foi um prazer. Realmente, adorei. Maravilhoso. Foi aí? E... Gente, muito obrigada. Adorei. Gustavo, não